No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Quagmire acabou se casando com a Lois, e até mesmo tiveram filhos. Em uma noite no bar quando Peter e seus amigos estavam bebendo, uma conversa sobre como aproveitaram a juventude era discutida. E diferente de seus amigos, Peter não aproveitou muito bem essa época, pois já estava casado e com filhos. E então, determinado em passar um único dia com os seus 18 anos novamente, Peter resolveu pedir um favor à morte, a pedindo para levá-lo até aquela mesma época. E conhecendo bem o Peter, ele não poderia ter deixado de cometer os seus atos questionáveis, pois acabou bagunçando toda a linha do tempo quando resolveu fazer uma mudança no passado. O episódio começa no Ostra Bêbada, aonde Peter e seus amigos estavam reunidos. E durante isso, Quagmire revelava para seus amigos uma recente descoberta, a respeito de um novo buraco que conseguiu encontrar em sua acompanhante. Ao mesmo tempo, Peter confessava que sentia um pouco de inveja de solteiros como Quagmire, pois fazia um tempo desde que não se divertia daquele jeito. O quarto buraco é aqui, bem aqui atrás do joelho. Em seguida, após o Joe revelar que gostava de ter uma família, mas que também aproveitou bastante na juventude, Peter fala que na mesma época estava namorando a Lois, e infelizmente não conseguiu aproveitar tanto assim. E momentos depois, comenta sobre o que não faria para ter os seus 18 anos novamente. Enquanto isso, a televisão do estabelecimento acabou dando problemas. E o responsável logo resolveu dar uma olhada no aparelho, mas logo em seguida caiu no chão. E após um dos clientes comentar sobre o seu estado, a morte inesperadamente aparece ali. E ao descobrir que o rapaz estava apenas desmaiado, ele rapidamente fica furioso, pois veio até ali dirigindo. No mesmo momento, Peter resolve ir falar com a morte para lhe pedir um favor, e o pergunta se poderia voltar no tempo para que ele tivesse os 18 anos novamente. Durante isso, a morte logo responde que não. Mas alguns imprevistos logo o fizeram mudar de ideia. E então, eles são levados até o ano de 1984. Em seguida, Peter rapidamente percebeu a mudança na sua aparência, pois era daquele jeito com os seus 18 anos. Durante isso, além de conhecermos o Cleveland na sua juventude, e a grande amizade que os dois possuíam, também chegamos a conhecer a Lois daquela mesma época. O que obviamente fez o Brian ficar bastante impressionado. Em seguida, ao invés de ir ao cinema com a Lois como havia prometido, Peter resolve sair com os seus amigos. Posso enfiar meu oingo-boingo na sua caverna do dragão? Já de noite, enquanto se dirigiam para o Ostra Bêbada, Peter aparentemente não havia entendido como funcionava a viagem no tempo, pois ficou surpreso com uma notícia de que já tinha conhecimento no futuro. Momentos depois, ao mesmo tempo em que Peter se divertia jogando um pouco de fliperama, Brian resolveu dar em cima de uma garota. Mas logo descobriu que ela já estava namorando. Em seguida, chegamos a descobrir que o Peter decidiu trocar uns beijos com uma garota, que naquela época era bastante famosa. Mas por alguma razão gostava de ficar com estranhos em bares. Após isso, a morte resolve levar os dois de volta para casa. E então, Peter lhe agradece por tê-lo proporcionado a experiência. E quando entram em casa finalmente, Peter resolve ir dormir no mesmo momento. No outro dia, ao descobrir que havia uma outra mulher em sua cama, e que um homem dormia em sua casa uma vez por semana, Peter infelizmente chegou a desmaiar. E após ter despertado, Peter resolve ir falar com o Brian. E revela que uma outra mulher estava na sua cama, e que ela dizia ser a sua esposa com quem estava casado há 20 anos. Durante isso, logo é revelado que essa não foi a única mudança. E ao questionar o que poderia ter causado isso, Brian resolve lhe contar uma teoria, a respeito de como a sua viagem no tempo, e as pequenas mudanças que ele fez naquela época, ter sido de alguma forma a razão pela qual as coisas estavam diferentes. Em seguida, logo descobrimos aonde a Lois havia se metido. Porém, ela no mesmo instante revela que era casada com o Quagmire, e após eles entrarem para se relacionar, Peter questiona como apenas uma noite no ano de 1984, causou todas aquelas mudanças em sua vida. E com isso, Brian resolve lhe explicar detalhadamente. Falando que na linha do tempo normal, ao ter voltado para o passado e ter alterado alguma coisa, consequentemente acabou criando uma nova linha do tempo, aonde não era casado com a Lois. Já de noite, Peter e sua nova esposa chegavam na casa do Quagmire para o jantar. E durante isso, chegamos a conhecer os seus filhos, e que eles eram basicamente o Chris e o Stewie, mas que possuíam o formato do rosto igual ao do Quagmire.
Momentos depois, enquanto todos estavam jantando, além do mesmo formato do queixo, os filhos do Quagmire herdaram algumas outras coisas dele. Após isso, Peter resolve ir falar com Aloys. E ao revelar que eles na verdade deveriam estar casados, Lois fala que no ano de 1984, realmente achou que poderiam viver juntos. Mas além de ter escolhido se divertir com os amigos, Quagmire acabou a conquistando no baile de campo. Em seguida, eles rapidamente decidem fazer umas coisas. Mais tarde, Peter falava que voltar no tempo estragou a sua vida, e que precisariam achar a morte para os levar de volta. E no caminho para casa, enquanto Brian comentava sobre as outras mudanças na linha do tempo, e que ele não ter se casado com Aloys foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para o mundo. Uma mulher inesperadamente acaba caindo ali. E com isso a morte aparece para levá-la. Durante isso, Peter aproveita a oportunidade para lhe pedir um favor, e o levar de volta para o ano de 1984. Em seguida, a morte então resolve os levar para aquela época. E no mesmo instante para onde os trouxe na primeira vez. Após isso, Peter imediatamente resolve ir consertar as coisas com Aloys. E mesmo sabendo o que poderia acontecer, ele chegou a falhar inúmeras vezes. Até o momento em que Brian resolveu lembrá-lo, e então Peter mais uma vez resolveu chamar a morte. Porém, como já havia voltado no tempo diversas vezes, ele decide não lhe dar uma outra chance. E agora precisaria resolver por conta própria. No dia seguinte, quando finalmente resolveu ir até a casa da Lois para lhe pedir desculpas, não só descobriu que ela estava bastante furiosa pela noite anterior, mas também revelou que pretendia ir para o baile com o Quagmire. Mas queria tê-lo convidado na sala do cinema. Ao mesmo tempo, após o Brian lembrar que foi no baile que a Lois acabou se apaixonando pelo Quagmire, e caso eles se beijassem não poderia fazer mais nada. Peter no mesmo momento tem uma ideia para os impedir, e como já era esperado isso aconteceu novamente. Já de noite, enquanto Quagmire e Lois estavam dançando, Peter e Brian acabam chegando ali, e rapidamente tiveram uma ideia para entrar no local. O que não chegou a ser uma das melhores, e após o Brian ter ficado responsável por tocar a guitarra, Peter decide ir falar com a Lois, e por ela não lhe conceder uma dança, pois ainda estava furiosa. Brian no mesmo instante percebeu que o futuro estava mudando. E então, Peter a reconquista de uma outra maneira. O que surpreendentemente chegou a funcionar, e além disso, resolveu a pedir em casamento, o que logo foi aceito por ela. E no final, os dois resolveram aproveitar aquele momento. De volta em casa, Peter resolveu contar aquela mesma história para sua família. E em seguida, agradeceu por tudo estar completamente de volta ao normal. Quem comeu todos os biscoitos de nozes?